podia servir de enquadramento depois à conversa que quisessem ter sobre a economia, podíamos fazer. A seguir, o Jaime Esteves tem algumas ideias que gostava também de apresentar sobre o que é que se podia fazer em termos de fiscalidade para ajudar a recuperação. Eu já quase que acho preferível dizer a renovação, porque há tanta coisa que é irrecuperável, eu nem sequer queria recuperá-las. E, portanto, se estivessem de acordo, dávamos início aos nossos trabalhos e eu passava já a palavra ao engenheiro Miranda Amaral, a quem agradeço muito a disponibilidade. Então, boa tarde a todos. Eu escrevi para as perspectivas empresariais do Fórum um artigo sobre a economia e o Covid-19 e, portanto, não vou reportar exaustivamente esse artigo, que está à vossa disposição, que aliás já saiu nas perspectivas empresariais do Fórum. Vou apenas dar alguns tutoriais na base disso que escrevi na altura, chamando a atenção para alguns aspectos que eu acho que são os mais importantes. Agradecendo, obviamente, ao Dr. Pedro Fraz da Costa, como Presidente do Fórum da Competitividade, o convite para aqui estar convosco e começar por chamar a atenção que, mesmo antes da crise desencadeada pelo Covid, já se sentia alguma desaceleração económica no Ocidente, exatamente na China. Só que essa desaceleração económica no Ocidente é muito ligada ao fim de um ciclo económico, que já é longo, um longuíssimo ciclo económico, após a crise financeira de 2008, que deu origem à crise das dívidas soberanas em 2011, já havia uma desaceleração económica conjuntural nos países do Ocidente e na China já se estava a sentir aquilo que se chama uma desaceleração económica estrutural, porque a China estava a mudar o seu modelo económico, que até aí tinha muito estava muito assente nas exportações como motor de crescimento da economia, estava a mudar isso para um motor de crescimento mais assente na procura doméstica, ligado ao seu grande mercado interno, que fazia todo sentido, até porque os chineses já percebiam que não conseguiam continuar com a progressão de exportações nos mercados internacionais que tinham. Obviamente, depois a guerra económica, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com o Trump, veio acelerar isto. Essa guerra comercial, como sabem, está ligada também a uma guerra tecnológica entre estas duas grandes potências, mas os chineses, antes do Covid-19, tinham percebido que o seu motor tinha que ser cada vez mais a procura interna e não apenas as exportações. E também estavam a construir um setor de serviços mais concentrando com aquilo que nós sabemos das economias ocidentais, em quando uma economia se desenvolve, a parte industrial vem ligada depois a uma terceirização da economia, que é aí em que há franca expansão e também essa parte industrial que é um conjunto de serviços tecnológicos que estão ligados a eles e essas tendências já se estavam a sentir na China. Curiosamente também já tínhamos percebido que a política monetária sozinha não resolvia problemas económicos, tinha que ser complementada com a política orçamental e o que tínhamos tido a noção aqui na União Europeia é que os países que podiam fazer política orçamental a sério, uma lógica keynesiana, como a Alemanha não queriam fazer antes do Covid-19 e aqueles que queriam fazer com Portugal não tinham qualquer capacidade de fazer devido ao seu nível de endividamento que tinham, já antes da crise. Também já se tinha sentido, e chamamos a atenção que isto não vem do Trump, já vinha da administração Obama, que os americanos achavam que este modelo de conceberem, fazerem engenharia de desenvolvimento de novos produtos, assente numa máquina de startups, de ligações a universidades fabulosas, estava um bocado condenado e eles queriam que novas produções industriais fossem feitas nos Estados Unidos. Isso seria favorecido com a evolução tecnológica na base da robotização, da inteligência artificial e também da impressão 3D. Portanto, isso eram tendências que já vinham do passado, que agora a crise do Covid, a meu ver, vem acelerar. Mas isto não é novo. Estas tendências já se sentiam do passado e mesmo aqueles que pensam com o Trump é que vieram novamente a ideia da produção industrial nos Estados Unidos, não é bem assim. Lemos um livro excelente escrito por 12 economistas do MIT, que é Making in America, From Innovation to Production, em que já no âmbito da administração Obama em 2013 eles chamavam a atenção para a reindustrialização americana. O Trump veio com maior evidência chamar a atenção disto, talvez de forma desastrada, mas esta tendência já vinha da administração Obama. E, portanto, não tenho ilusões, a meu ver, não é só o Trump que explica esta preocupação americana com a reindustrialização.
Depois o Covid veio acelerar estas tendências. E o que é que aconteceu com a pandemia? A própria pandemia pôs em causa o setor do turismo e dos transportes aéreos, e depois os governos, ao fechar a economia, o lockdown, vieram criar o gravíssimo problema económico que todos nós sentimos. Primeiro do lado da oferta e depois do lado da procura, tendo os dois lados a interagirem para criar uma espiral recessiva bastante forte nos nossos países. E, portanto, é essa decisão que tivemos, e aí gostava também de fazer dar a minha opinião, tem alguma coisa de ideologia, porque isto não é neutro, e portanto tem aqui um conteúdo ideológico, é que numa situação destas o Estado tem que intervir, e eu acho que não haverá dúvidas à direita e à esquerda que o Estado numa situação destas tem que intervir. Primeiro, fornecendo uma coisa que só ele pode fazer, que é o bem público, que é a saúde pública. E portanto o Estado teve que atuar em nome da saúde pública, portanto tinha que intervir, é indiscutível para as pessoas à direita e à esquerda, e eu digo isto, tenho ouvido algumas afirmações de pessoas da esquerda e do Partido Socialista, dizer, afinal, até a direita agora reconhece que o papel do Estado é importante. Sempre reconheceu, na teoria económica, quando se fala em bens públicos, diz que o Estado tem que os produzir, e um deles é a saúde pública. E depois foi o Estado que fechou a economia em nome da gestão deste bem público, que é a saúde pública. Portanto, não é surpresa que o Estado tinha que intervir nesta fase. E agora, o que, a meu ver, importa explicar é que esta intervenção maciça do Estado, quer na saúde, quer na economia, obviamente não é para se manter ad eternum. É uma intervenção maciça, pontual, nestas circunstâncias, mas é profundamente errado querer que depois o Estado mantenha a mesma predominância que está a ter neste momento. E, obviamente, que o Estado também teve que intervir na economia, porque foi ele que criou o problema, ao fechar a economia em nome da saúde pública, coisa indiscutível, e, portanto, o que o Estado tinha que fazer no primeiro momento é tentar aguentar empresas que eram viáveis antes do Covid, e aguentá-las significava, de facto, pagar aos trabalhadores, e o Estado português fez isso, ou tentou fazer através do layoff, e tentar nas empresas compensar a perda de rendimentos económicos através de esquemas de financiamento feitos com a banca, ou como fez o Estado alemão mesmo, subsídios a fundo perdido. Lembro que o Estado alemão dava a cada empresa cerca de 850 mil euros por empresa a fundo perdido. Coisa que a CIP pediu em Portugal, o Estado português não fez, até perceber porquê, porque não tem as mesmas condições orçamentais do Estado alemão. E, portanto, o que o Estado tinha que fazer imediatamente era aguentar as empresas, aguentar os trabalhadores e fornecer rendimento às famílias. Não é a lógica clássica keynesiana de injetar, estimular o lado da procura. A procura pode não reagir imediatamente, mas aguentar rendimentos das famílias e aguentar empresas através de injeção de liquidez imediata e de mecanismo de layoff era o que o Estado tinha que fazer, o Estado português tentou fazer, mas obviamente viu-se mais uma vez que a máquina estatal responde mal, tarde e a más horas, e portanto não tínhamos uma máquina estatal preparada para estas circunstâncias. Depois, aquilo que eu vos disse destas tendências tecnológicas que já havia antes do Covid, a meu ver, aceleraram com o Covid. E tudo aquilo que nós vemos de digitalização da economia, eu costumo dizer que em 1 mês e meio nós digitalizámos mais do que em 4 ou 5 anos anteriores, com discursos ministeriais sobre a transição digital. Isso foi óbvio no teletrabalho, mas também está a acontecer na saúde, a telesaúde, está a acontecer nos sistemas de pagamento e até no ensino. E, portanto, nós, com isto, esta aceleração da digitalização, estamos a caminhar para uma economia que, a meu ver, é mais low touch, menos contacto físico e recurso às tecnologias digitais para fazer aquelas atividades que todos nós fazíamos. O que é curioso chamar a atenção, e a pergunta que se pode fazer é se, quando a pandemia desaparecer, e não se sabe quando é que isso acontecerá, se estas tendências de digitalização se vão manter. Eu acho que sim, embora com algumas nuances. Por exemplo, no teletrabalho, acho que não foi explicado ainda, e eu vi isso na televisão, os quadros superiores, ou que têm mais rendimentos, têm em casa um escritório confortável no qual podem trabalhar. Agora, as pessoas de menos rendimentos têm a trabalhar em casa, na sala, com a família e os miúdos, eu acho que foi um exagero e uma violência colocado aos trabalhadores
E, portanto, isto não é sustentável em termos de modelo futuro. E, portanto, o teletrabalho vem ter maior importância, mas, obviamente, não é o teletrabalho da emergência que tivemos, vai ser novas formas de organização entre teletrabalho e presença física nas empresas que vão ficar. Mas, obviamente, tudo isto acelera as evoluções tecnológicas e provoca disrupções nos modelos de negócio em todo o mundo e não só em Portugal. Acontece sempre isto, sempre que há grandes evoluções tecnológicas, há disrupções dos modelos de negócio. E eu, que sou chairman de uma empresa de venture capital, sinto isso particularmente nesta empresa, em que, de facto, aquilo que são ciências da vida, ciências ligadas à saúde e às farmacêuticas, têm grande potencial de desenvolvimento, mesmo com a Covid. Tudo aquilo que são modelos digitais com grande potencial de desenvolvimento, as coisas mais tradicionais, obviamente, postas em causa. E, portanto, isto, Covid veio acelerar estas tendências que, a meu ver, estão para ficar. Depois, uma referência ao mundo pós-Covid. Fala-se muito que neste mundo pós-Covid nós vamos ter, o mundo percebeu, sobretudo o mundo ocidental, que não pode estar dependente da China como fábrica do mundo e, portanto, isto não significa, a meu ver, que saia tudo da China as produções industriais. Significa, por exemplo, uma grande multinacional, se tiver 3 ou 4 fábricas na China e não tiver outra noutro sítio do mundo, começa a pensar manter uma ou duas na China, pôr uma na Europa, outra nos Estados Unidos ou noutra geografia. E, portanto, é aqui uma redução da presença na China para não ter esta dependência enorme que havia na China. Lembrem-se que eu vi na televisão uma empresa de Val do Ave que estava parada da têxtil porque nem sequer tinha botões. Os botões vinham da China. Portanto, isto, o modelo não é realista, foi de longe demais neste offshoring e, portanto, vai haver algum processo e aqui temos dois conceitos que importa salientar, é o reshoring e o nearshoring. O que é o reshoring? É a ideia de voltar ao país de origem a produção industrial. O nearshoring é a ideia de combater a China no offshoring com uma deslocalização da produção industrial para um mercado mais perto. Isso é o caso português. E, portanto, Portugal é óbvio candidato a estratégias de nearshoring, tentando aproveitar algumas produções que saiam do offshoring chinês, porque a indústria ocidental, ou o mundo ocidental, achou que tínhamos ido longe demais. E, portanto, Portugal é candidato a estratégia de nearshoring. A Alemanha e os Estados Unidos podem fazer reshoring, que é voltar ao seu país de origem produções que tinham deslocalizado. O caso português é um caso, a meu ver, típico de nearshoring. E depois, quanto aos apoios governamentais, é óbvio que a Alemanha pode dar um apoio substancial, cerca de 130 mil milhões de euros à economia alemã, porque a Alemanha soube poupar em tempos de vacas gordas. E, portanto, agora gasta em tempos de vacas magras. Portanto, quem é keynesiano é a Alemanha. Isto é que é o ensinamento que Keynes trouxe à economia. É poupar em tempos de vacas gordas para gastar em tempos de vacas magras. Nós não soubemos poupar em tempo de vacas gordas, portanto estamos condicionados em tempos de vacas magras para gastar mais dinheiro e injetar mais dinheiro na economia. Portanto, não há que admirar que Portugal, que foi apanhado numa situação extremamente frágil do ponto de vista económico ou financeiro, tinha que ser muito mais parcimonioso em termos relativos do PIB, dos apoios à economia, de um país como a Alemanha, que tinha finanças sólidas e pode agora aproveitar, de facto, para estimular bastante a economia. É evidente que isto levanta um problema complicado ao funcionamento do mercado interno europeu, porque a Comissão aliviou o regime das ajudas de Estado e, ao aliviar o regime das ajudas de Estado, está-se mesmo a ver que os países mais poderosos, que têm mais capacidade financeira, vão apoiar mais as empresas do que nós. Que, aliás, é uma coisa que eu tentei muitas vezes no governo explicar à esquerda portuguesa, e designadamente ao Partido Socialista, mas acho que eles não conseguiram perceber. Eles gostavam muito da ajuda de Estado. Eu nunca gostei da ajuda de Estado, não era por uma razão ideológica. Num país fraco como Portugal, nós não podemos competir num mercado interno com liberar circulação dos fatores de produção, pessoas, bens, serviços e capitais, com outros países que sejam mais fortes que nós. E, portanto, se houver um regime permissivo de ajuda de Estado, isto prejudica a coesão no grande mercado interno, que vai favorecer os países mais fortes, como está a acontecer neste momento. Portanto, a minha tese sempre foi esta. E nos governos de Cavaco Silva, que fiz parte, chegámos a ter isto, que era bom para Portugal, ter um comissário liberal de inglês, que era o Sr. Britton, na concorrência, limitando fortemente as ajudas de Estado aos países mais desenvolvidos, e depois ter um comissário mais do Labour, dos fundos comunitários, para distribuir para nós. Isto era o mix ideal para um país como Portugal. Portanto, neste momento,
o que está a acontecer com o alívio do regime de ajuda de Estado é uma ameaça à coesão do mercado interno e redunda em desfavor dos países mais fracos que não têm a capacidade financeira da Alemanha e dos países nórdicos para apoiar os seus países. E, portanto, esta é uma questão que nos deve preocupar. E se isto é assim, faz todo o sentido haver um programa europeu de recuperação económica que tente compensar agora, com fundos europeus, aquilo que Estados nacionais mais fortes fizeram com os seus recursos próprios. E, portanto, faz todo o sentido esta lógica europeia, a meu ver, de emitir dívida europeia para ajudar os países que estão em maiores dificuldades. Agora, chamamos a atenção, a emissão de dívida europeia, gosta ou não gosta, no meu entendimento, significa algum avanço para um federalismo orçamental. Há quem não goste disto, mas tenham consciência que a emissão de dívida europeia significa que há aqui um veículo europeu que os frugais não quiseram que se criasse, portanto recorrem à Comissão Europeia para não criar um veículo europeu que emitisse dívida. Porque assim dizem que isto é uma emissão de dívida transitória, não é depois em permanência, e portanto é a Comissão Europeia que a faz. Agora chamamos a atenção, se é a dívida europeia que vai nos financiar, a lógica de Bruxelas é que então os programas são europeus, embora com aplicação nacional. E, portanto, isto significa que cada país, cada Estado-membro, não pode fazer o que quiser nesta matéria, vai estar sujeito às guidelines de Bruxelas. Penso porque a gente percebeu isto em Portugal, se a dívida é europeia, os programas são europeus, embora com aplicação nacional. E, portanto, nós vamos ser sujeitos aqui a uma disciplina europeia com alguns guidelines nesta matéria. E os guidelines, estamos mesmo a ver quais são. É a transição digital e é a transição ambiental climática em linha com o Pacto Ecológico chamado Green Deal, que a Comissão Europeia tinha lançado em janeiro, antes do Covid. E, portanto, isto é evidente. Agora, chamamos a atenção que isto não chega para Portugal, é preciso também a atuação do BCE. Portanto, esta bazuca dos fundos não chega para Portugal, é preciso a atuação do BCE, porque com o aumento dos déficits públicos, há 5 países na Europa que, para mim, a meu ver, são os países de risco que vão emitir dívida pública e que vai atingir níveis mais perigosos. São eles Portugal, Espanha, Grécia, Itália e a França. Portugal, Itália e Grécia, já estamos habituados, são aqueles clássicos países de alto risco em termos de sustentabilidade e gestão da dívida pública. Já estamos habituados. E, aliás, chamamos a atenção que aqui, se eu estivesse em Bruxelas, a maior dor de cabeça não era com Portugal, era com a Itália. A Itália configura um maior risco sistémico para a zona euro que Portugal. E configura risco para nós, porque na medida em que a Itália as coisas corressem mal, obviamente Portugal era logo contaminado. Não falo na Grécia, porque a Grécia tem estado sempre em dificuldades e, portanto, não é um facto novo. O facto novo é a Itália poder ultrapassar os 160% do PIB em termos de dívida pública, Portugal ultrapassar os 140%, e agora há 2 países que vão ultrapassar os 100%, que é a Espanha e a França. Isto é um facto novo, portanto, que entram na zona de risco. Portanto, é óbvio que é necessário aqui a bazuca europeia, comprando em mercado secundário a dívida pública que vai ser emitida para tentar estabilizar a taxa de juros e evitar novas cenas de austeridade violentas como tivemos em 2011. Portanto, eu acho que aqui, e isto é para já, é com o BCE, é fundamental esta ação do BCE sobre as dívidas públicas destes países. E depois, em janeiro, fevereiro do próximo ano, possivelmente haverá um programa europeu, financiado por dívida europeia, e aqui chamamos a atenção de uma coisa que, a meu ver, tem sido pouco explicitado na imprensa portuguesa. É que os países do centro e norte da Europa querem que esta ajuda europeia seja concentrada em poucos anos. E, portanto, este programa não vai correr de 2021 a 2027, este programa seja concentrado em 3 ou 4 anos. Quanto mais curto for o período de concentração, mais dificuldades Portugal vai ter de saber executar e bem este programa. E vejam que a máquina de gestão dos fundos comunitários já está em dificuldades em Portugal com a atual situação, o regime que temos, vejam o que será com este reforço substancial dos fundos para Portugal. E, portanto, eu vejo aqui 2 questões. A primeira tem a ver com o estado em que vão ficar as empresas no pós-Covid.
vai haver muita empresa em grandes dificuldades financeiras, mesmo que fosse economicamente viável antes do Covid, porque endividou-se ou perdeu faturação e, portanto, os seus rastros deterioraram-se. E a máquina operacional de gestão dos fundos comunitários vai ter grandes dificuldades em conseguir executar